Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Como é que estão? Tudo bem? Espero que sim, em nome de Jesus, que todos estejam bem, todos estejam abençoados pelo Pai, amém, irmão? Meus amados e minhas amadas, vocês têm colocado Deus em tudo que vocês vão fazer? Vão comprar, vão vender, antes de vender apresenta a Deus, antes de comprar apresenta a Deus, antes de morar em outra casa, vai lá, olha a casa, pergunta para Deus. Como é que vocês estão vivendo? Vocês estão vivendo com Deus em tudo? Ou vocês só convidam Deus quando as coisas não estão dando certo para vocês? Como que é? Como que está a vida de vocês? Vamos dar uma analisada? Vamos ver se realmente nós estamos vivendo com Deus como nós diz que vive com Deus? Será que Deus está mesmo em tudo que é teu? Ou você só convida Deus quando o negócio não dá certo? Você começa sozinho, aí do meio para o fim, não está dando certo, aí você vai gritar ao Senhor Jesus? Como que tá? Como que vocês estão vivendo? Como que vocês estão tomando decisões? Deus está na frente de tudo. Aquilo que vocês vão fazer, seja o que for, seja qualquer coisa, Deus tem que estar no meio de tudo que é nosso. Amém? De tudo. Até mesmo você indo aqui para o centro, né? Você tem perguntado para Deus? Tem convidado Deus para ir contigo? Se você for comprar algo, você tem perguntado para Deus: Deus, eu posso comprar isso? Dá certo eu comprar isso? Seria bom, muito bom, a gente consultar a Deus em tudo, em tudo. Amém, irmão? Olha, que exemplo que esse homem, segundo o coração de Deus, dá para nós. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem valente, um homem temente. Ele não fazia nada sem tomar decisões antes de conversar com Deus. Amém, irmão? Davi, todo mundo conhece, né? Creio, não dá para me ler muito aqui a história de Davi, por causa que eu falo muito, né, irmão? Aí o vídeo fica muito grande. Mas Davi, ele era um rei, né? Mas ele foi um rei muito perseguido pelo rei Saul, né, por causa de uma inveja. Davi sofreu muito, porque Saul perseguia muito Davi, né, queria matar Davi, queria destruir com Davi, queria, destruir. Por quê? Porque ele sabia que Davi tinha um chamado, né, de Deus, e ele não queria que ele realizasse os planos e os propósitos de Deus. Então ele perseguia muito, muito mesmo Davi, por causa de uma inveja. O Saul tinha inveja de Davi. Amém? Então a inveja é muito perigosa, amém, irmão? Mas não dá para me ler a história toda. Estou com a Bíblia aqui, amém? Porque está no meu colo. Mas o Davi, ele sofreu muito. Davi, ele foi para uma guerra, não conseguiu lutar nessa guerra lá, porque ele foi para lutar com o povo contra ele, eram os inimigos dele antes, e os próprios inimigos não permitiu Davi lutar com eles, porque Davi ia lutar a favor deles, quer dizer, Davi ia se juntar a eles. E ele disse: não, Davi, você não vai lutar com a gente, volte para a sua cidade, volta para o seu lugar, para o seu povo lá. Amém? Então, irmão, ele voltou. Quando ele voltou, ele encontrou toda a cidade dele destruída. Eles não encontraram filhos, eles não encontraram esposa, eles não encontraram nada. Eles encontraram só cinza. A cidade toda destruída, Davi encontrou. E quando ele chegou dentro dessa cidade, ele com o povo dele, né, que eram os guerreiros dele que andavam junto com ele, e esses guerreiros deixou toda a família deles nessa cidade. Quando eles chegaram, não encontraram filho nem mulher, nada, estava tudo queimado. O desespero deles, eu creio que era tão grande, irmão, porque eles não encontraram corpos mortos queimados naquela cidade. Eles não encontraram. Então eles não sabiam para onde
estava a família deles, que rumo estava o povo deles. E eles ficaram desesperados. Desesperado. A Bíblia fala que eles choraram muito. Eles ergueram a voz e choraram muito. Todos choraram, desesperados, sem saber cadê o povo deles. E tinha mais. Davi ainda se sentiu mais angustiado. Porque aquele povo, né, que estava com ele, aqueles homens que estavam com eles, que eram os guerreiros que andavam com ele, queria matar até Davi. Teve até pensamento de matar Davi. Por quê? Porque ele sentiu que deixaram a família dele e perderam a família dele por causa de Davi. Davi convidou eles para ir para outra cidade, para se juntar com aquele povo lá, para guerrear lá em outra cidade, né? E eles confiaram em Davi e foi. Só que os maliquitas vieram e destruíram com a cidade, roubaram todo o povo deles, levaram as mulheres, os filhos, todos os bens dele, gado, vaca, animal, tudo. Não teve morte, a Bíblia fala que não teve morte. Mas até então ele não sabia quem tinha feito aquilo e para onde ele estava. E Davi fala aqui no versículo 6, 1 Samuel 30 e o versículo 6, ó. E Davi muito se angustiou. Davi se angustiou. Ele era um homem de Deus, mas ele tinha sentimento humano. E ele chorou muito, ele ficou muito angustiado. E ele ficou angustiado porque o povo falava em apredejar. Ele ouvia pessoas falar de apredejar ele, matar ele. Ele estava se sentindo culpado. O povo, meio que os amigos dele lá, né, os guerreiros, estavam culpando Davi. Por causa da perda da família deles também. Ele estava muito desesperado, todos estavam desesperados. E no meio do desespero, juraram em jogar pedra no Davi. Em Davi, apredejar. Porque a sua alma toda do povo estava em amargura, quer dizer, ele estava muito angustiado, amargurado, triste, eles entraram num momento de desespero. Quem nunca entrou num momento de desespero profundo, que às vezes fala coisas sem perceber que está falando, por causa que o desespero tomou conta, o medo tomou conta. Amém? Por isso que eles falaram isso com Davi. Ele estava com a alma amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Quem, irmão, chega em casa e não encontra seu filho, sua filha, sua esposa, o seu esposo, um ente querido? Quem que não fica desesperado? Todos ficam desesperados. Esses homens também ficaram desesperados, por causa que não encontraram os filhos deles. Eles não sabiam onde estava. E a cidade estava só cinza, estava tudo queimado. E o que foi que Davi fez? Davi, ele não falou nada para eles. Davi não brigou, Davi não reclamou, Davi não fez nada. Foi o que Davi fez. Aleluia. E todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. No meio daquela tribulação toda, após ele ter chorado muito, ter se sentido angustiado, ele também se desesperou, todo mundo acusando ele, mas ele caladinho. O que foi que ele fez? Foi para os pés do Senhor Jesus. Ele mandou um sacerdote lá, né, para falar com Deus, e Davi foi falar com Deus. Pedir permissão para Deus, perguntando a Deus se podia ir atrás do povo dele, dos maliquitas. Após a oração dele aqui, irmão, o Espírito Santo me revela que quando ele estava chorando, ele estava sem saber cadê a família. Mas quando ele orou a Deus, Deus disse para ele, Deus deu visão para ele, aonde que o povo deles estava. E que o povo dele estava vivo. Porque se Deus tivesse dito que ele estava morto, ele não ia atrás de morto, com certeza, não sei, talvez ia para enterrar tal. Mas Deus falou para eles que ele estava vivo, que eles estavam bem, e estava com esse povo que tinha carregado eles da cidade. Amém? Como cativos, né? E aí o que foi que Davi fez?
Davi não brigou com ninguém, Davi não se revoltou com ninguém, Davi foi para os pés do Senhor Jesus, pediu orientação a Deus e Deus deu um rumo para ele. Eles não sabiam onde ele estava, mas após a oração, Deus abriu a mente dele e ele chamou o povo e foram para onde Jesus mandou. Mas antes deles ir, Davi orou e perguntou para Deus se podia ir atrás do povo. E Deus permitiu ele ir. E a Bíblia fala, irmão, até no capítulo, até o 30, 28, 30, né? Termina a história aqui. Se vocês tiverem um tempo, vocês pegam a Bíblia de vocês e lê, que é muito interessante essa história de Davi. Davi, ele foi com o povo, trouxe de volta todo o povo dele de volta, todos os bens dele. E a Bíblia fala que ele trouxe algo a mais ainda do que eles tinham levado. Amém? E eles construíram de novo a cidade todinha. Então, quer dizer, Davi aparentemente perdeu tudo. Mas quando ele toma decisões de orar a Deus, Deus dá uma orientação para ele. Ele abre a visão dele e Deus mostra o rumo. É aonde ele tem que ir. E ele seguiu aquele rumo, aquela orientação que Deus deu para ele. E ele foi em busca do povo dele. Todos estavam bem, todos estavam sãos. Ninguém morreu. Todo mundo teve o resgate com sucesso. Amém, irmão? E toda a cidade foi reconstruída de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. E também Davi se tornou rei. Amém? Ele se tornou rei, porque antes era Saul. Saul queria matar ele. Isso tudo, irmão, foi por causa de uma inveja de Saul, que o Saul tinha com Davi. E Davi passou por tudo isso, foi jurado de morte até, né, ser morto com pedras, por causa dos amigos deles, né, que andavam com eles, e ele se sentiu culpando Davi por causa de ter perdido a família dele, mas Davi não brigou com nenhum deles. Davi ficou caladinho e foi orar a Deus. E Deus disse onde que a família estava. E Deus disse para ele que estava todo mundo imperfeito. E eles foram. E o povo seguiu Davi e resgatou a família de volta. Amém, irmão? Então, o que eu quero dizer com isso, que o Espírito Santo quer dizer com isso essa noite, tanto para mim como para você, irmão? Antes de nós tomar qualquer decisão pode ser pequena ou grande, importante ou não tão importante, apresente a Deus, ore ao Senhor Jesus, pergunte para Ele se dá certo ou se não dá certo. Se você não sabe de algo, pergunte a Deus, que Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar uma visão, Ele vai te colocar no caminho certo, na direção certa, e você pode ir, que você vai alcançar aquilo que você quer alcançar. Mas não faça nada antes de falar com o Senhor Jesus. Davi, ele não fez nada antes de falar com Deus. Depois que ele falou com Deus, foi que teve um clareamento na mente dele e ele tomou o rumo certo e foi em busca daquilo que eles tanto queriam, que era a família dele de volta. Amém, irmão? Então, tudo que nós for fazer, bota Deus em primeiro lugar. Ore, peça a confirmação do Senhor, espere, nem sempre a resposta vem na mesma hora. Calma, tenha paciência, não tome decisões sem Deus te responder. Se Deus não te respondeu, fica em vigilância, porque uma hora Deus vai te responder. Se é sim, se é não, mas Ele não vai te deixar sem resposta. Amém? Então isso é para tudo. Todos os passos que nós dê com a direção do Senhor Jesus. A direção de Deus é como se fosse uma luz no caminho escuro. Amém? Ela vai clareando aonde a gente quer chegar. Amém? Então Deus abençoe e que te dê essa sabedoria para você nunca tomar decisões sem Deus. Porque, irmão, tem vezes que se a gente tomar decisões sem Deus, tem momento que a gente vai sofrer para o resto da vida. E outra, não se empolgue. Ore, espera a confirmação de Deus. Não vá se iludir com teus pensamentos. Às vezes nós agimos dizendo que é Deus.
E não é. Não deixa a emoção falar. Porque quando nós estamos muito emocionados, empolgados por algo, o nosso ego grita dizendo sim. E às vezes não é. Então presta bem atenção. Ora e ora e ora. Jejuma, pede para Deus falar com alguém, para alguém falar contigo. Pede para ele falar na palavra, pede para ele falar no louvor. Irmão, Deus vai falar, mas tenha paciência. Não toma nenhuma decisão antes de Deus te responder. Seja ela qual for, irmão. Não toma. Só fecha o negócio quando Deus disser sim. Só compra quando Deus disser sim. Só vai quando Deus disser sim. Não tome nada antes de Deus falar. Não tome nenhuma decisão antes de Deus falar. Amém? Porque tem situações que você é obrigada a permanecer dentro dessa situação. Mesmo você sendo feliz ou não sendo feliz. Tem decisões que você tem que permanecer lá dentro. E isso é um pagamento de preço alto. Por quê? Porque não soube esperar a resposta do Senhor no tempo certo e na hora certa. E por si só você foi lá, se empolgou, tomou decisões que não era para tomar. Achando que era Deus e não era Deus. Então, cuidado. Amém? Ore e vigie. Deus abençoe grandiosamente. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, seja, meu Senhor, com todo o teu povo, meu Deus, dando sabedoria e livramento, meu Pai. Vai quebrando toda a armadilha, todo o laço do inimigo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, arranca toda a ansiedade do coração deles, meu Pai, e faça eles esperar em Ti, com paciência, meu Deus, e amor. Amém? Deus abençoe grandiosamente a paz do Senhor Jesus.